Olá igreja, olá família, vamos iniciar mais uma semana deste plano de leitura onde estamos todos a ler a Bíblia juntos. É entusiasmante o quanto tem sido este tempo e é tão bom ver que a palavra de Deus é viva, eficaz e se renova a cada dia. Amém? Concordam? Iremos então iniciamos este plano em Gênesis, no Antigo Testamento, saltamos para Mateus, no Novo Testamento e voltamos agora então para o Antigo Testamento para ler o livro de Êxodo sobre o povo de Deus. Enquadrando um bocadinho este livro, ou seja, este livro, o livro de Êxodo, vem logo de seguida ao livro de Gênesis. Esperemos que tenham gostado do livro de Gênesis, e este é um livro em que há uma continuação então do livro de Gênesis. Em Gênesis lemos como tudo tinha sido criado, vimos as alianças de Deus com Noé, vimos as alianças de Deus com Abraão, e agora vamos assistir à aliança de Deus com Moisés. Ou seja, vamos reparar ou vamos observar ou separar de um povo que seria considerado família de Deus, ou seja, povo de Deus. Este é o segundo livro do Pentateuco. O Pentateuco é constituído por 5 livros, ou a Tora, não é? Os 5 livros considerados que foram escritos por Moisés. O livro de Gênesis, e é importante só voltar aqui a enquadrar porque é logo a seguir Êxodo entra, ou seja, é um livro dos inícios, onde se falou da criação, falou-se do início do homem, o início do pecado e o início de Israel, ou seja, desse povo. Êxodo é sobre a redenção, é sobre pessoas serem libertadas a caminho à promessa de Deus. Como poderemos ver no infográfico que vai aparecer aí, que vocês têm no vosso material, esta aliança feita de Deus com Moisés e o Êxodo ocorreram mais ou menos entre 1800 e 1445 a.C. Voltando então a falar um bocadinho para poder ligar um livro com o outro, porque é muito importante. No livro de Gênesis vemos desde a criação, trata um bocado do mundo, as alianças de Deus com Noé, Abraão, e por fim vemos um povo a reunir-se todo no Egito. Um povo que seria escolhido por Deus para testemunhar a sua grandeza. O livro de Gênesis termina com a família toda de Israel, ou seja, Jacó, que vai viver para o Egito para junto do seu filho José, que tinha sido vendido como escravo. A família toda acaba abençoada pela fidelidade de José. José não guarda rancor e consegue, como vê no final do livro de Gênesis, vê que ele reconhece que Deus transformou aquilo para o bem dele e do seu povo. Eu não sei relativamente a ti, mas eu estava tão entusiasmado para continuar a ler, embora já conhecesse o livro de Êxodo, queria continuar a ler. Queria perceber então o que é que vai acontecer a este povo de Deus, a esta família escolhida, não é? Como quando nós estamos a ver uma série que estamos a gostar muito, ela acaba e esperamos a próxima temporada. O livro de Êxodo é a próxima temporada desta história maravilhosa que Deus está a criar, ou criou, e que nos está a mostrar através da sua palavra. Então, o livro de Êxodo, como já falei, é a segunda temporada, e podemos ver logo no capítulo 1 o porquê, ou como tudo isto inicia. Do versículo 6 ao 10 diz assim, do capítulo 1 de Êxodo: Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, multiplicaram-se, tornaram extremamente numerosos, tanto que a terra se encheu deles. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. E ele disse ao seu povo: Vejam, o povo israelita agora é mais numeroso e mais forte que nós. Venham, precisamos tratá-los com astúcia, para que não se multipliquem e no caso de guerra se aliem aos nossos inimigos. Lutem contra nós e fujam da terra. Ou seja, eles estavam com medo, tinham-se esquecido do que José tinha feito e de quão incrível tinha sido José para o Egito e quanto realmente tinha abençoado aquele povo pela sua fidelidade. E então passaram gerações, no Egito um novo rei se levantou que não sabia nada sobre isso, e então viu simplesmente uma multidão muito grande de um povo que não era egípcio, ficou com medo e então decidiu subjugá-los à escravidão. É para terem noção, mais ou menos, estima-se que foram mais ou menos cerca de 60 pessoas para o Egito, da família de Israel, e então, nesse tempo, multiplicaram-se, e estima-se que mais ou menos no deserto estavam perto de 600 mil homens. Ou seja, se juntamos as mulheres e crianças, estaremos a falar de milhões de pessoas. Esse novo rei nada sabia então, ficou com medo, e então subjugou o povo à escravidão, pois considerava-os uma ameaça. Mais um ponto importante é perceber que entre Gênesis
e Êxodo, ou seja, estamos a falar de mais ou menos 400 anos de história ali, por isso realmente, para justificar aqui este esquecimento, não é? E como podem ver no capítulo 12, versículo 40, fala que antes de iniciar o Êxodo, ou seja, a movimentação do Egito em direção à Terra Prometida, passaram 430 anos no Egito. É muito tempo. Então, isto é um enquadramento livre. Se fizermos um esboço do livro de Êxodo, podemos ver que neste livro encontramos a libertação do povo, a viagem até ao Sinai, a lei e a aliança, o tabernáculo e o culto a Deus. A figura central deste livro é Moisés, o homem a quem Deus escolhe para tirar o seu povo do Egito, e Deus revelou a Moisés o seu nome sagrado. Podem ver isso em capítulo 3, versículo 14. A passagem mais conhecida, ou das mais faladas, ou das que mais relembramos, são os 10 mandamentos. Destaque ainda devemos dar ao tabernáculo que foi entregue também a Moisés. Cada detalhe, cada pormenor, pessoas foram ungidas ou foram cheias do Espírito Santo exatamente para poder tratar dos detalhes do tabernáculo exatamente como Deus queria, porque o tabernáculo era sinónimo da presença de Deus ali naquele lugar. À medida que vamos lendo o Antigo Testamento, vamos sendo preparados para o Novo Testamento, vamos sendo preparados para a chegada de Jesus e ver e entender que Ele também é, agora, Jesus é o nosso tabernáculo. Então, quando ele diz, Jesus fala que vai destruir o templo em 3 dias e reconstruí-lo, o que é que isso significa? É literalmente a compreensão do Antigo Testamento que vamos ler agora e que vamos entender o que é que Jesus está a tentar dizer com isso. Mais uma curiosidade sobre o livro de Êxodo é que é uma mistura de géneros, tanto é uma narrativa, como tem lei, como tem poesia, é uma mistura incrível, é um livro incrível e maravilhoso. Então, o que é que vamos ver no livro de Êxodo? Uma das coisas que mais chama a atenção do livro de Êxodo é como é que nós nos conseguimos esquecer rapidamente do que Deus fez, faz e nos prometeu. No livro de Êxodo é muito fácil olhar para a história daquele povo e dizer que estava escravizado, foi liberto e depois disso passa a vida a reclamar. Mas então que povo totó, não é? É este. Mas rapidamente somos apanhados nisso porque nós também rapidamente nos esquecemos. Lemos em Êxodo 13, 21 a 22 o seguinte: durante o dia o Senhor ia adiante deles em uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho, durante a noite em uma coluna de fogo para iluminá-los. Assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Uau, que incrível! A presença de Deus era visível com eles. Ou seja, dá para rebentar a nossa mente, não é? Como é que é possível não verem? Mas é melhor ficarmos calados, que rapidamente essas palavras batem em nós e nos mostram como é que é possível nós não vermos também a presença de Deus diariamente na nossa vida, rapidamente nos esquecermos e começamos a queixar. Esquecemos que Ele é Deus em nós e é Deus connosco. Então este livro é um alerta maravilhoso e muito importante para não sermos ingratos, para sermos pessoas gratas pelo seu grande amor, pelo grande amor que Deus tem por nós. Gratos pela sua proximidade e gratos pela sua provisão diária. Amém? Concordam? Esta semana o que é que vamos ver? Esta semana a leitura consiste na leitura do capítulo 1 ao capítulo 10 e vamos ver a opressão que estava a sofrer no Egito este povo e o porquê da opressão, que já vos li também de início. Vamos ver o nascimento de Moisés, o milagre incrível que é não ter sido morto. Ok? E vão perceber porquê. Vamos ver o crescimento de Moisés e a sua fuga. Vamos ver o encontro, o chamado de Moisés através da sarça dentro. Como Deus faz coisas maravilhosas. Nosso Deus é mesmo criativo. Estou a imaginar aquele cenário. Ao ler essa história, tentei imaginar aquele cenário. Deve ser algo realmente maravilhoso. E vamos ler também a volta de Moisés e o chamado de Arão. O encontro com o Faraó, de Moisés e Arão com o Faraó, e vamos ver até 9 pragas, porque a 10ª praga já será cenas do próximo capítulo, ou seja, será na segunda semana. Sobre esta semana eu gostaria ainda de dar destaque ao momento de Moisés com Deus, quando Deus o estava a chamar no monte e estava através da sarça ardente a falar com ele, em Êxodo 13 e 4, em que eu ver que Moisés estava com medo do chamado que Deus lhe estava a dar para libertar aquele povo, que Moisés não se sentia capaz, ele disse que não se sentia capaz para aquilo e precisou de confirmações da parte de Deus para avançar. É incrível porque a Bíblia não mostra a fragilidade que somos, não tenta mostrar super-heróis,
ok? E mostra que Deus não procura super-heróis, mas sim procura corações disponíveis. Não é o que podemos fazer, mas sim o que Deus pode fazer através de nós. Deus não escolhe os capacitados, mas sim capacita aqueles que escolhe. Amém? Uma frase bastante conhecida e que faz todo sentido. Deus pode fazer tudo sozinho, sim, mas conta contigo para fazer uma parte relevante para que o seu reino avance aqui na terra. É incrível ver também como Deus é um Deus de perto e permite que Moisés seja vulnerável, abra o seu coração. Amém? Então, não se esqueçam também das leituras complementares, do mergulho profundo. O tema do mergulho é consagração e aliança, onde se fala um pouco do que é uma aliança e a concretização dessa aliança. E no mergulho profundo, a consagração e monoteísmo, este é o título, onde se pode ler sobre que existe um só Deus e os perigos da idolatria. Concluindo, que este vídeo já vai longo, peço desculpa por isso. Boa leitura, espero que tenham um tempo incrível, maravilhoso com a palavra de Deus, conhecendo mais deste Pai maravilhoso, que é um Deus de perto e não um Deus de longe, que os seus planos são incríveis e maravilhosos para nós. Deus abençoe.